a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos a última aula do kit de verão, que é a nossa mala com cordão. Digam lá que não fica assim super linda, chamativa. Este cordão dá logo aquele ar bem praiano, não é? E claro, temos vários padrões no nosso site e como eu disse, esta é a última e quinta aula do nosso kit. Vou-vos mostrar que entretanto também já tem todas as aulas aqui no YouTube para quem quiser ver. O nosso porta-moedas, o nosso porta-óculos, o nosso porta-telemóvel, a necessaire que foi a última aula, e agora temos a mala de praia também para combinar. Digam lá que não é um kit maravilhoso. Também tem a opção da toalha de praia para colocarem também, que eu acho que fica perfeito. Não trouxe aqui, mas se quiserem, por exemplo, a almofada de praia, também podemos fazer uma almofada, ou seja, fazerem itens ao vosso gosto para complementar os nossos kits. E se quiserem também, vendemos os padrões em rolo, para fazerem também com as vossas peças. Imaginemos que gostam deste kit, mas querem adicionar outras peças também que têm molde. Vocês podem comprar estes padrões em rolo e fazerem depois com os vossos moldes também. Espero que gostem desta aula e vamos então para os materiais. Vamos então agora para os materiais. Vamos precisar na parte exterior o molde da nossa mala. Como vocês sabem, todo o kit de verão estamos a fazer no turco praia, a parte exterior, e a parte da estrutura estamos a usar o foam. Claro que se quiserem usar TNT 150 também é válido, podem no fazer, mas todo o kit eu estou a fazer no foam, por isso vou finalizar também a estrutura no foam. E precisamos as duas vezes no exterior igual o mesmo molde para o forro na tela impermeável ou bagum. Neste caso eu estou a usar um poazinho em lilás para combinar com o nosso exterior. Aqui eu vou usar a alça em cordão. Claro que quem quiser usar a alça, aquela precinta de 3 cm ou até de 4, podem usar. Eu vou precisar para cada lado 1,10 m, ou seja, no total eu vou usar de cordão 2,20 m, está bem? Se quiserem podem usar a alça normal e até nem precisam de tanto cordão, porque o cordão aqui vai ficar a descair, por isso podem usar se calhar 90 cm ou 1 metro em cada alça, em vez de 1,10 m, está bem? Isto no cordão. Para usar o cordão eu vou usar as ilhós de garra 5, neste caso em dourado, duas ilhoses, não é? Para pôr nos dois lados da alça, ou seja, de um lado vou usar duas, do outro lado vou usar mais duas, ou seja, vai dar um total de 4 ilhoses que vamos precisar. Quem usar a alça normal, que eu vou explicar aqui no vídeo, no decorrer do vídeo também como aplicar a alça normal em vez do cordão, não precisam das ilhoses, está bem? E depois, para finalizar, preciso de um botão ímã. Neste caso, como nas outras peças todas usei o botão ímã com acabamento em rebite dourado, vou também usar na mala. Quem usou o botão Ritas, o botão Camo, o botão de pressão 80, utilizam o que estão a utilizar nas outras peças também, ok? Este, como veem, é todo o material que vamos precisar, é pouquinho, e vamos então agora para o passo a passo. Vamos então agora para o passo a passo. Em primeiro lugar, se usarem alça normal, ou seja, aquela precinta normal, vocês vão pegar na parte exterior, a parte que é reta, ok? Aqui são as caixinhas de leite. Vão achar o meio, fazem um piquezinho aqui ao meio e depois fazem uma marcação daqui para o lado mais ou menos entre 11 e 12 cm e daqui para o meio 11, 12 cm e colocam as alças, né? Fazem aqui uma costura à beirinha na alça, têm atenção para a alça não estar torcida e fazem outra costura à beirinha. Fazem isso num espelho e no outro espelho também, ok? Para as alças já estarem presas
na nossa peça e depois vão seguir o resto passo a passo. Quem usar o cordão como eu, não vai agora aplicar a alça, só vai aplicá-la no final. É só a única diferença entre a alça normal e a alça com cordão, tá bem? Para quem quiser e preferir a alça normal, também é fácil de fazer. Aplicam já neste momento, logo no início, que assim já fica presa nos nossos exteriores e fazem o resto do passo a passo igual ao nosso sem a parte do cordão, tá bem? Então, vamos pegar aqui nas duas partes exteriores e vou juntar direito com direito. As minhas caixinhas de leite estão juntas, como conseguem ver, e vamos fazer aqui 3 costuras, ou seja, uma costura aqui na lateral, outra costura aqui no fundo e outra costura aqui na parte da outra lateral. Este processo é muito parecido com o nosso porta-óculos, com o porta-telemóvel, que vamos costurar primeiro o exterior, as laterais e o fundo, está bem? Uma costura pé de máquina à margem de calcador. Tenham atenção sempre fazer retrocesso no início e no fim. Feito então as costuras, vamos fazer a nossa caixinha de leite. Atenção, parte de cima não foi costurada e agora vamos costurar a nossa caixa de leite. Como eu indico sempre, costura com costura, para a parte da frente depois ficar com um acabamento bem bonito, e fazem então uma costura pé de máquina à margem de calcador, fazendo retrocesso no início e no fim. Fazem assim a costura bem direitinha e aproveitam, fazem já esta caixinha de leite também. Caixinhas de leite costuradas, agora vão fazer o mesmo processo na parte do forro, só que aqui na parte do fundo do forro vamos deixar uma abertura, ou seja, eu vou costurar as laterais, juntar direito com direito, não é? Do nosso forro. Vamos costurar como fizemos no exterior, as duas laterais, com retrocesso no início e no fim, e depois aqui na parte do fundo fazem também a costura, mas deixam aqui uma abertura grandinha, tá bem? Ou seja, eu faço retrocesso no início, deixo aqui um bocadinho e faço novamente retrocesso, o mesmo faço retrocesso, costuro e faço retrocesso outra vez para ficar aqui com uma abertura grandinha, tá bem? Fazer o mesmo processo que fizemos no exterior, o mesmo com o forro, deixando aqui uma abertura no fundo. Forro costurado, aproveitei, já fiz também as caixinhas de leite, mas deixei a abertura aqui na parte do fundo. Vamos virar então o nosso forro para o lado direito. E vamos encaixar no nosso exterior. Só virar aqui, gosto de pôr logo as caixinhas de leite bem direitinhas. Isto é uma peça grande, por isso aqui é um pouco mais difícil mostrar no vídeo, mas pronto, tenho aqui o meu forro virado para o lado direito e vou encaixar dentro aqui do meu exterior. Vamos lá. Depois têm que ter atenção, como fizemos nas outras peças, sempre juntar costura com costura do nosso forro com o nosso exterior, para que o acabamento depois fique perfeito, bem lindo, e vamos prender com molinhas aqui a toda a volta, tá bem? Primeiro eu tenho o cuidado de juntar as costuras e agora distribuir depois as molinhas aqui a toda a volta para prendermos o exterior ao forro. Feita então a colocação das molas, agora eu vou só fazer uma costura aqui a toda a volta da nossa peça, à margem de calcador, ou seja, eu vou virar assim e vou costurando assim a toda a volta, para prender então o nosso forro ao nosso exterior, e já vos venho mostrar, porque depois vamos virar a nossa peça pela abertura que deixámos no forro. Já está costurada então a toda a volta a nossa peça. Antes de virarmos para o lado direito, eu vou pegar aqui na minha caixinha de leite do forro. Isto é só opcional para quem quiser que o forro fique já preso no nosso exterior, para depois não ficar solto. Eu vou pegar aqui na caixinha de leite exterior, ok? Este lado, o mesmo lado, não é? Exterior e forro.
Vou juntar caixinha de leite com caixinha de leite, só aqui endireitar, e vou fazer uma costura à beirinha aqui para prender as duas caixas. O mesmo faço depois do outro lado da caixa, tá bem? Exterior com forro do mesmo lado e fazer uma costura à beirinha nas duas caixinhas de leite. Feitas as duas costuras nas caixinhas de leite de um lado e do outro, agora sim vou virar para o lado direito por esta abertura e já vos venho mostrar o próximo passo. Já virei, no entanto, antes de pôr a parte do forro para fora, vamos fechar a abertura aqui do nosso forro. Para isso eu só dobrei a fazer a continuação da nossa costura, prendi só com as molinhas porque é uma abertura grande e vou fazer aqui uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim. Não se esqueçam de cortar sempre as linhas para ficar um bom acabamento. Feita a costura, agora sim é só virar para o lado direito, ou seja, aqui o nosso exterior, dar um jeitinho às caixinhas de leite para assentar aqui a nossa malinha. Empurrar bem os cantinhos, está bem, da caixinha de leite, para ficar sempre um bom acabamento. E agora vamos, como veem, o forro tem sempre tendência a vir para fora. Neste caso, vocês esticam o forro para dentro e o exterior para fora. E vamos prender com molinhas para fazermos a costura a toda a volta. Atenção, quem usar a alça normal tem agora aqui as alças têm que estar aqui para fora para não ser costurada agora a costura à beirinha, tá bem? Vamos só aqui dar um jeitinho, vou empurrar o exterior aqui para fora e o forro para dentro para depois fazermos esta costura à beirinha. Já prendi então as molinhas só mesmo para que o forro não fuja do lugar e agora sim vou fazer uma costura toda à volta à beirinha só para manter aqui o meu exterior e o meu forro bem presos. Como eu disse, quem usa a alça normal, a alça está aqui para fora e deixam-na para fora para costurarmos e não costurarmos a alça. Gosto sempre de pôr a parte exterior para cima, ou seja, eu empurro esta parte, vou costurando à beirinha, então a toda a volta da nossa peça. Costura feita, ou seja, já temos quase a mala pronta. As meninas então que usaram a alça normal só falta colocar o botão e para isso vamos juntar costura com costura daqui das laterais, está bem? Só para nós acharmos o nosso meio, ou seja, junto aqui costura com costura. Vou ver onde é aqui o meu meio e vamos pôr o botão, ou seja, como nas outras aulas também já ensinei a colocar, não vou estar a explicar com tantos detalhes, ou seja, eu aqui do meu meio vou pôr de 2 cm e faço o furo. Já sabem, se usar um botão cama ou ritas ou um botão de pressão podem fazer um pouco mais pequeno. Estes como são botões mais largos, então em vez de 1,5 eu gosto de pôr mais ou menos a 2 cm para poder colocar o botão, ou seja, têm que ter o cuidado de deitar aqui ao meio, fazem o furinho. Como eu estou a usar um botão destes mais grossos, eu gosto de fazer aqui o reforço para a abertura ficar um bocadinho maior e é só colocar o botão, ou seja, a parte do macho fica para dentro e a parte da fêmea depois também fica para dentro e as cabeças vão ficar depois na parte de fora, ou seja, estas cabecinhas ficam sempre pela parte de fora, tá bem? Vou só colocar então os botões e já vos venho aqui mostrar para fazermos a parte das ilhoses para colocarmos o botão, para colocarmos o cordão, tá bem? Para quem usar a alça normal, depois já fica a peça pronta. Já coloquei então o nosso macho. Para achar a fêmea, vem aqui a peça para ficar direitinho, eu endireito aqui a parte das costuras para ficarem bem na lateral. Depois é só juntar, ver onde é que é aqui o meio e com o agulhão furar, ou seja, eu vou ver aqui onde está o meu botão, onde bateu, e é só furar e fazer agora o mesmo passo com a parte da fêmea, ou seja, abrem aqui bem um buraquinho,
Parte de dentro é onde vai a parte da fêmea. E depois colocam a cabeça e apertam novamente com o balancim ou com o alicate, o que tiverem. Desta forma, assim, e assim já fica o botão colocado. Agora, depois de colocar o botão direitinho, vamos fazer aqui duas marcações para nós conseguirmos colocar as nossas ilhosas. E para isso, eu vou ver onde está o meu botão ao meio, não é? Que assim já sabemos onde é que é o centro. E vou fazer aqui uma marcação que é do meu centro para aqui, vou marcar 15 centímetros com a parte de baixo 4. Ou seja, para vocês entenderem como eu faço a marcação, eu vou pôr aqui o 15 aqui no centro do meu botão, vou marcar 4 centímetros, daqui a aqui 4 centímetros, está bem? Ou seja, 15, 4, e vou fazer aqui uma marcação para saber onde é que é aqui o meu ponto do 15. Depois vou pegar na ilhós, nesta parte aqui da ilhós, e esta parte do meio vou fazer um círculo, ou seja, vou ver aqui onde é que está o meu meio e vou fazer aqui uma bola. Vão fazer este processo nos quatro botões, ou seja, este é o primeiro. Agora vou fazer outra vez daqui para aqui 15 centímetros para 4, tá bem? Faço outra marcação e na parte de trás também. Vou fazer os 4 círculos para saber onde eu vou depois cortar. Agora, eu até nem marquei a parte de trás, só marquei a parte da frente e aproveito depois este buraco para fazer o outro, para ficar 100% certinho, que eu acho que vai correr melhor. Então, agora eu vou cortar este círculo, vocês conseguem ver que eu fiz? Vamos cortar este círculo com cuidado, estão a ver? Só esta parte aqui, com o forro também, claro. Vamos fazer o corte, eu vou cortar aqui aos bocadinhos. Fazer aqui primeiro um buraquinho para conseguir colocar a tesoura, desta forma assim, e agora quando fiz o buraquinho espeto a tesoura e vou fazer o corte do círculo, tanto no exterior como na parte do forro, ok? Feito então o buraquinho tanto no forro como no exterior, agora é só encaixar a nossa ilhós. Não liguei agora, o dedo ficou azul por causa da tinta, da caneta. Bem, fiz agora, encaixei. Com a outra parte agora da garra vai ficar aqui, mas vamos prender no balancinho, ou seja, aqui a garra vou pôr aqui na parte de baixo, vou encaixar a parte de cima, não é? E vamos só apertar depois com o balancinho o nosso ilhós. E fica então desta forma já o ilhós colocado. Vou fazer o mesmo processo agora para este lado. Agora, para colocar a parte de trás, eu vou prender outra vez com o botão. Estão a ver que agora é mais fácil, com as ilhós colocadas temos aqui o buraco. Vejam só se está direitinho aqui a parte de cima, para ficar bem certinho. E eu aproveito este buraco e passo com a caneta, ok? E faço isto de um lado e do outro. E se virem, já tenho aqui a marcação e fazemos o mesmo processo. Vou cortar aqui à volta e colocar as ilhoses deste lado também. Agora, vamos colocar os botões. Da forma como eu disse pôr as ilhoses, vem, fica pois bem certinho os buraquinhos para ficar exatamente igual de um lado e do outro. Eu aqui os cordões já cortei 2 por 1,10, só que eu gosto de colocar uma fitinha para ele não se desfiar, tá bem? Antes de darmos o nó, coloquem assim umas fitinhas crepe ou assim, só mesmo para segurar as pontinhas. E o que é que vamos fazer? Vamos colocar no nosso buraquinho o cordão, tá bem? A parte da fitinha fica assim, do outro lado a mesma coisa. E agora é só darmos um nó, ou seja, fazem aqui um nozinho, apertam bem este nó, ok? Para ele não sair assim, e depois é só tirarem esta fitinha
que ele próprio depois já vai desfiar o efeito que nós queremos, não é? Tirei a fitinha e ele próprio já se desfia, como podem ver, e fica assim preso. Vamos fazer o mesmo deste lado, dar o nó, tirar a fitinha e endireitar os fiozinhos. Se for preciso, aparam um bocadinho as vossas franjinhas e depois, já está feito, e depois vamos fazer o mesmo para esta alça, para este lado, está bem? O mesmo processo. E pronto, resultado final. A nossa malinha está pronta, ela agora está um bocadinho amassadinha, enchem um bocadinho para ela ficar bem direitinha. E adorei o resultado assim com o cordão, acho que está assim bem aquela cara de praia, de verão. No entanto, para as meninas que gostam também de colocar a alça normal, também vai ficar muito lindo. E como veem, uma peça também super fácil de fazer. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, subscrever o canal se ainda não subscreveram e ativar o sininho. Como veem, nós vamos colocando várias vezes aqui por mês aulas e para nós também é bom para que o YouTube também reconheça e mostre a outras pessoas o nosso trabalho. Por isso, se puderem, deixem aquele gosto, comentem, que é uma grande ajuda aqui para nós. Muito obrigado e até uma próxima!